sou Ana Benotti e começa agora mais um Diálogos. O tema de hoje é o papel da mulher no século XXI. E você quer saber o que o povo acha desse assunto? Fomos à rua perguntar. O Povo Fala. Blá, 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 blá. Eu acho que no século XXI a mulher tem um papel de conciliadora. Fazer mil coisas que a deixem feliz. Já é bem diferente do que era antigamente, né? A mulher hoje em dia já é mais independente, já não tem aquela coisa de precisar casar, de ter que tomar conta da casa só. Hoje a mulher assumiu uma posição dominante na sociedade e ela está ganhando mais espaço. E eu acho que isso está, inclusive, assustando muito os homens. Tem uma desvantagem em deixar a família um pouco de lado. Existe essa preocupação de se trabalhar, de status, de ajudar o marido, de construir bens, que não é de mal. Porém, eu acho que a família fica muito exposta. O papel da mulher ele tem historicamente sido o mesmo sempre, não importa se a razão disso é uma razão social ou se é uma razão genética, mas o papel da mulher historicamente tem sido o papel de cuidadora. O futuro é delas. Elas vão acabar dominando tudo e o que sobrar fica para os homens. Bom, dá para perceber que as respostas são bem variadas e homens e mulheres possuem opiniões diferentes sobre o papel da mulher no século XXI. Mas a gente vai falar muito ainda sobre esse assunto e para me ajudar eu tenho aqui a Ayla Kimura. Oi, Ayla, tudo bem? Tudo bem, Ana, e é isso mesmo, o papel da mulher atualmente tem mudado e muito. As mulheres estão ganhando cada vez mais voz pelo mundo, tanto no mercado de trabalho como nos estudos e até na presidência. Inclusive, o número de mulheres que chefiam a família também vem aumentando no Brasil. Cerca de 35% das mulheres assumem esse papel. Bom, não há dúvidas que o papel da mulher tem se transformado e muito. Quer saber o que mais está mudando? Acompanhe a reportagem de Andressa Leite. Por longos séculos, a função da mulher era clara e objetiva: cuidar da casa, dos filhos e do marido, dando suporte em tudo o que fosse preciso. Esse comportamento mudou muito desde o século XIX, já que as mulheres saíram de casa e começaram a trabalhar. Com a mudança no comportamento feminino, as mulheres acabam desempenhando até 3 papéis: o de mãe, trabalhadora e dona de casa. Com isso, ela chega a trabalhar 5 horas a mais que os homens e, mesmo assim, segundo o IBGE, ganha 28% a menos que eles. Patrícia é mãe, estuda pela manhã, trabalha à noite e conta com ajuda para cuidar da filha. A minha mãe me ajuda. Eu moro com a minha mãe e ela me ajuda bastante. Eu optei por trazer ela para a faculdade porque senão eu ficaria pouco tempo com ela. Mas como eu trabalho à noite, minha mãe fica com ela no período que eu não estou, mas eu fico só 5 horas fora. Mas assim, eu acho muito ruim. Mas todo excesso é perigoso e o aspecto multifuncional da mulher pode levar ao adiantamento da maternidade, à interferência dos pais na criação do filho, solidão e o afastamento de amigos e familiares. Por isso é preciso um balanceamento das atividades. Carolina está doutorando em Ciências Sociais e afirma que as mulheres já começaram a trabalhar fora quando ocorriam as guerras, mas depois, quando os homens retornavam, tudo voltava ao normal. Após essas guerras, existe a produção de uma discursividade social que, como se ela informasse que, então, já que as guerras acabaram, as mulheres podem podem parar de trabalhar fora e passar novamente a estar em casa, né? Porque o lugar de mulher é em casa, né? E lugar de homem seria trabalhando fora, provendo a família, etc, etc e tal. Então, se a gente pega, por exemplo, as propagandas na década de 50, de 60... a gente vai perceber que propagandas de eletrodoméstico, né, aspiradores de pó, ferro de passar, né, são sempre mulheres muito bonitas, muito felizes dentro da sua casa, passando, aspirando a casa com seus filhos, né? Então a gente tem uma espécie de volta de uma rigidez de ideias de onde homens e mulheres deveriam estar. A mulher é indispensável em todas as épocas. Agora no século XXI ela é fundamental, porque a mulher hoje em dia ela faz tudo, né? Então desde serviço de chão de fábrica até diretoria, então acho que não existe diferença entre homens e mulheres. O Diálogos vai para um rápido intervalo e daqui a pouco está de volta. Você sabia
que a cada bolsa de sangue doada, 4 vidas podem ser salvas? Doe sangue, doe vida. Voltamos com diálogos e o tema de hoje é o papel da mulher no século XXI. Você sabe como as mulheres são tratadas em culturas mais extremas? Nem todas conseguem se libertar de paradigmas impostos pela cultura, religião e política do país. Acompanhe. A palavra submissão no dicionário significa obediência, mas em alguns casos, tratando da conduta que envolve mulheres, a sujeição é um tanto exagerada. Nas aldeias do Xingu, meninas ficam reclusas dentro das malocas após a primeira menstruação. Como ritual, esperam pelo marido escolhido pelos pais. Na África, meninas a partir dos 2 anos passam por circuncisão. A extirpação do clítoris é feita com caco de vidro, lâmina ou tesoura. Algumas meninas morrem durante o processo. Um caso semelhante foi o da modelo somaliana Iris Dyer, protagonista do filme Desert Flowers. Algumas comunidades aceitam a circuncisão como repressão do desejo sexual, garantindo fidelidade. Já os muçulmanos, seguidos do Alcorão, tratam suas mulheres de forma um pouco mais cruel. Qualquer deslize mínimo, seja com a roupa ou com a ação, a mulher é estuprada. Em outros casos, pode ser abusada sem motivo e morta pelo pai, caso seja estuprada. E para as mulheres ganharem voz pelas causas que lutam, utilizam de grupos feministas e protestos que tiveram início no século XIX. Isso já ajudou a mulher a conquistar muitos benefícios, como o direito ao voto. Hoje em dia, entre muitas causas, elas lutam contra o machismo, a exploração sexual e a violência contra a mulher. No Brasil, os grupos mais famosos são o Fêmen, que é original da Ucrânia, e a Marcha das Vadias, que começou em Toronto, no Canadá. Bom, e para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, a gente está aqui com a historiadora Marili Bassini. Oi, Marili, tudo bem? Tudo jóia. Prazer receber você aqui no nosso programa. Bom, e eu queria saber qual foi a mudança que ocorreu para que as mulheres começassem a se organizar em grupos feministas, a lutar pelos seus direitos somente no século XIX. Na verdade, se trata de um processo que vem desde o século XVIII, quando as mulheres elas acabaram se inserindo no mercado a partir das indústrias que estavam nascendo naquele momento, especialmente de vertente têxtil, em que o trabalho de mulheres e crianças era mais barato que o trabalho dos homens. No século XIX, a partir de uma elite organizada, é que as mulheres passaram a ter, primeiramente, um pedido sobre os votos, né? A questão da cidadania passava pela participação política. Durante o século XIX, final do século XIX, começo do século XX, houve essa participação mais elitista que, à medida que o tempo foi passando, foi congregando outras camadas sociais. Os historiadores, os sociólogos vão determinar isso como a primeira onda do feminismo. Por volta da década de 60 e 70, essa necessidade de ampliação dos direitos sociais acabou aumentando e os grupos começaram a se formar mais solidamente, exigindo outro tipo de participação. Reconhecimento da mulher enquanto cidadã, ampliação dos direitos trabalhistas. E, por fim, a partir da década de 1990, nós tivemos essencialmente aí uma discussão sobre as categorias essencialistas da feminilidade, né? Ou seja, você não nasce mulher, você se torna mulher a partir da sociedade, a partir da imposição de valores, de critérios, enfim, que definem o que é trabalho de mulher e o que é trabalho de homem. Então, a década de 90 necessariamente traz para a gente uma novidade, que é entender o papel da mulher não só dentro do universo feminino, mas entender o universo feminino como plural. Então, há uma diferença da mulher branca, há uma diferença da mulher negra, há uma diferença da mulher camponesa e da mulher trabalhadora urbana. Você acha que a queima do sutiã na década de 60 contribuiu para que a mulher fosse ouvida mais pela sociedade? Na verdade, embora não foi só o sutiã, né? Outros aparatos femininos foram colocados, não houve uma queima necessariamente, segundo algumas fontes que nós temos, mas é um movimento, sim, que naquele momento contradiz, inclusive, a ideia de beleza feminina, da exploração do corpo da mulher, da exploração da mulher enquanto a ideia é bonita, então vai se explorar todas as mediações que você pode ter da mulher nesse sentido. O que acontece é que, embora não tivesse o ato em si, foi importante para quê? Para que algumas mulheres mostrassem, para outras inclusive, que não basta ter um rosto bonito, um peito bonito, enfim, a mulher é muito mais que isso. Você acha que a religião contribuiu para que as mulheres fossem submissas aos homens? O que acontece em algumas culturas, como a gente viu até hoje? Aí nós temos que fazer um padrão, né? A gente tem que fazer uma separação. O Ocidente e o Oriente. No Oriente nós temos algumas religiões que nascem dessa forma, a partir do monoteísmo centrado no homem, como o cristianismo também, centrado no homem. Até teve um filme há um tempo atrás que causou uma polêmica,
por colocar a descendência de Jesus a partir de Maria, né, e não a partir dos homens. Isso gerou uma polêmica tremenda, porque as nossas religiões, elas estão pautadas necessariamente na figura masculina. Quando você quebra essa vertente, hoje em dia nós temos algumas igrejas de denominações protestantes assumindo a mulher como pastora e tudo mais, você tem uma quebra nessa simbologia. Mas sem dúvida, a hierarquia masculina das igrejas, em certos momentos, proibiu sim da mulher participar, da mulher poder consagrar, enfim. Na década de 60, especificamente aqui no Brasil, nós temos a teologia da libertação entrando, né, nos meios sociais e um papel das mulheres, especialmente das freiras, se inserindo nas comunidades eclesiais de base. Tanto é que quando a gente pega, por exemplo, recentemente na história política do nosso país, quando Lula fala a esperança venceu o medo, na verdade isso é uma construção feminina na década de 60 das mulheres que participavam das comunidades eclesiais de base. Só que isso, infelizmente, a história ocultou. E quais os fatos históricos que levaram às diferenças de salário entre homem e mulher? Necessariamente o processo que vem desde da Revolução Industrial e que é assumido por todos os outros países, né? Aqui no Brasil, vocês bem colocam a diferença salarial das mulheres e muitas vezes elas fazem até mais que os homens. O que a gente tem que prestar atenção necessariamente é de que maneira esse trabalho é postulado para a mulher, como que a mulher se comporta nesses níveis. Muitas vezes nós temos sim as mulheres assumindo posturas, cargos ditos masculinos ao longo da história, mas elas acabam repetindo a mesma postura dos homens. O que a gente tem que perceber é de que maneira a gente pode reconstruir essas relações que são de gênero e de que maneira essas relações elas podem ser mais cidadãs, nem tanto para homens, nem tanto para mulheres. E você acha que a sociedade brasileira ainda é muito machista? Totalmente. A sociedade é muito machista, ainda é muito machista, mesmo por conta da consideração que se faz das mulheres, a quantidade de estupros. Eu não estou bem certa do número, mas pelo visto são 15 mil estupros por ano de mulheres. Isso significa um número muito elevado em se tratando de um século XXI em que as mulheres alcançaram muitos direitos, né? Nós temos aí muito presente na nossa sociedade ainda esse estigma em cima da mulher, porque usa uma roupa, porque ou usa outra, mostra um pouco mais o corpo, então ainda por parte de alguns homens esse tipo de postura. Você acredita que grupos feministas como o Fêmen e a Marcha das Vadias, que fazem história hoje, cumprem seu objetivo? Eu creio que o objetivo vai um pouco além, né, daquilo que eles propõem como necessariamente a denúncia do estupro, como o caso da Marcha das Vadias e o Fêmen, que eles, no caso elas, né, elas estão por toda parte, independente de qual discussão, se política, se social, se econômica, estão no meio. Eu creio que é um importante espaço que a mulher tem conquistado para ser ouvida, inclusive. Então, o objetivo, eu acredito que está além, né, disso que elas propõem. O fato é que se conseguirmos conscientizar a todas as mulheres, e especialmente um grau de educação para todas elas, né, para todos os gêneros, digamos assim, a gente conseguiu construir uma sociedade mais justa. Obrigada, Marili. Obrigada. Bom, espero que o programa de hoje tenha esclarecido vocês e obrigada pela audiência. Obrigada e até a próxima.